Bom, gente, vamos continuar aqui então, ainda no que a gente precisa desenrolar da nossa disciplina. A gente falou na aula passada sobre equilíbrio líquido-vapor para uma substância pura. E a gente chegou até uma equaçãozinha interessante que relaciona com a pressão e a temperatura através de uma propriedade. Essa propriedade é a propriedade entalpia, entalpia de evaporação de um determinado fluido. Então a gente chegou até essas duas equações, só para a gente relembrar o que foi que a gente fez na aula passada, tá? Então, a gente chegou aqui na conclusão que o Ln de uma determinada pressão de saturação, P2 sat, dividido por P1 sat, isso aqui vai ser igual a menos ΔH de evaporação sobre R. Isso aqui tudo que multiplica 1 sobre T2 menos T1. E... Então, essa equação é interessante porque você utiliza uma propriedade, a diferença de energia do líquido e do vapor, e você com um estado de referência, com uma pressão aqui, você conhecendo uma pressão de saturação, você consegue fazer o cálculo para qualquer outra pressão de saturação que você desejar. Então, isso aqui é bem interessante para quando a gente está pensando em manter em fazer cálculos de equilíbrio líquido-vapor, lembrando para substâncias puras. Então, para a substância pura, a gente tem o que a gente chama de equação de Antoine. A equação de Antoine ela já te facilita, ela já pega um dado de pressão de saturação e o outro dado aqui de temperatura e já incorpora aqui nessas propriedades e chama de constantes. Então, você tem aqui Ln de Psat, que é igual a menos B, dividido por T mais C. Então, você tem aqui A, B e C, que são tabelados. E aí, esses dados tabelados aqui, você consegue, então, correlacionar a pressão de saturação com a temperatura. Ok, mas como é que é o comportamento que a gente chama comportamento PVT para essas determinadas substâncias que a gente tem muitas vezes trabalhado, né? Então, quando a gente está pensando em uma substância de trabalho, e especialmente substâncias puras, a gente pode entender que elas têm um comportamento geral. Vocês já são lembrados aqui do comportamento geral, pressão, volume. Esse comportamento aqui, você sabe que ele tem um domo de saturação. Você tem aqui os pontos notáveis, que é o ponto crítico. Você lembra também que esse ramo aqui, essa parte azul aqui do gráfico, é o conjunto de líquido saturado, né? É a indicação da região em que você encontra líquido saturado. Essa parte em vermelho aqui é a parte que você consegue encontrar o vapor saturado. Ok, o que é o líquido e o que é o vapor saturado? Então, quando você tem aqui um líquido saturado, isso quer dizer que você tem basicamente somente líquido dentro do sistema, dentro de um vaso de pressão, em determinada temperatura e pressão. Então, tudo aqui que eu estou tentando pintar é para ser líquido, e aqui você tem uma bolha de gás. Ok? O português aqui saiu meio infartado. Deixa eu ajeitar aqui. Bolha de gás. Isso. Enquanto que você está aqui na região de vapor saturado, você tem aqui basicamente somente vapor e você tem uma gotícula só, gota de líquido. Então, só para poder deixar claro para vocês o que é o líquido saturado, o vapor saturado, aí aqui a gente consegue então definir a região de líquido subresfriado, de vapor superaquecido
E aqui a região de equilíbrio líquido-vapor. Esse comportamento aqui vocês podem até lembrar, e a gente viu um pouco desse gráfico quando a gente estava falando de equações de estado. Uma isoterma aqui desenhada nesse gráfico, ela é mais ou menos dessa maneira aqui, em que, enquanto você está na pressão de saturação de uma determinada substância, você tem uma relação única de pressão de saturação e uma determinada temperatura. Então, durante aqui o equilíbrio líquido-vapor para uma substância pura, a temperatura ela é constante. Tudo bem? Ok, tendo em vista o que a gente viu nesse gráfico, tem esse outro gráfico aqui também que a gente precisa lembrar. Então, estou tentando aqui lembrar vocês das propriedades volumétricas do equilíbrio líquido-vapor. Então, a gente pode fazer aqui um gráfico pressão-temperatura. Nesse gráfico pressão-temperatura, então, a gente pode pensar o seguinte, em que a gente vai desenhar aqui no gráfico as regiões que a gente tem de conhecimento de equilíbrio de fases. Então, aqui você tem o ponto crítico, esse ponto aqui é o ponto triplo, e aqui você tem a região, cada uma das regiões, né? Então, quando você está em uma alta pressão e uma temperatura intermediária, normalmente você está na região de líquido. Quando você está numa baixa pressão e alta temperatura, essa região é a região de vapor. E quando você tem baixíssimas temperaturas, você pode encontrar a região de sólido. Isso aqui é o que a gente chama de diagrama pressão-temperatura para uma determinada substância. E aqui é interessante porque você tem dois pontos. Ponto crítico, que você conhece bem. Esse daqui é o ponto crítico. O mesmo ponto crítico que você tem ali no diagrama PV, ele também tem o mesmo valor aqui no diagrama pressão-temperatura. E esse daqui é o ponto triplo. Então, por que o ponto triplo é interessante? Eu já comentei com vocês sobre a regra das fases de Gibbs. E aí a regra das fases de Gibbs, ela diz o seguinte, que F é igual a 2 menos π mais n, em que π é o número de fases, n é o número de componentes, e n e f é o número de graus de liberdade. Ok, então f é o número de propriedades que você tem que fixar em um determinado sistema para conseguir determinar quantas equações você precisa para fazer cálculos de equilíbrio de fase naquele sistema. Então, se a gente pensar aqui no ponto triplo, essa aplicação que eu quero fazer com vocês no ponto triplo. Aqui eu vou ter ponto triplo para uma substância pura, tá? Então aqui a gente vai ter 2 menos número de fases. Se é ponto triplo, é porque ela está com 3 fases, né? Sólido, líquido e vapor. Então aqui é 3. E N é o número de componentes. Se N é igual a 1, é porque é um componente puro, que é o que a gente está pensando. Então, F aqui é igual a 0. O que quer dizer F igual a 0? F igual a 0 quer dizer que você não tem nenhum grau de liberdade. Então, o ponto triplo, ele é um ponto só e ele é determinado para qualquer substância. Então, toda substância tem seu ponto triplo e esse ponto triplo é um ponto único. Ele não varia com temperatura, ele não varia com pressão. Esse ponto ele é identificado pela pressão, temperatura e o volume específico dessa substância e você não consegue mudar esse ponto triplo, ok? É mais ou menos o que acontece parecido com um ponto crítico. No ponto crítico ali também você consegue determinar que você tem duas fases, você vai ter só um componente. O ponto crítico, ele também tem uma outra coisa que o amarra, que é a questão da derivada. Então,
a inclinação aqui da isoterra nesse ponto crítico, ela é única, então ela é um ponto de inflexão. Então isso faz com que você também amarre o ponto crítico e tenha um ponto crítico fixo em um determinado ponto. Tá, professor, mas o senhor estava falando de equilíbrio de fases, e o que que isso tem a ver com equilíbrio de fases? Bom, isso tem tudo a ver com equilíbrio de fases, porque a gente precisa ter essa noção desses gráficos para a gente conseguir começar a falar sobre misturas. Então, eu sei que tem pouca aplicação prática a gente só pensar sobre substâncias puras. A gente vai conhecer muito bem qual é a pressão de saturação, a temperatura de saturação de cada uma delas, mas ainda assim vai ficar um negócio meio monótono. Então, nesse ponto aqui da disciplina, é interessante a gente começar a adicionar informações para quando a gente está falando sobre componentes em mistura, no estado de mistura, ok? Então, para isso, vamos adiantar aqui, então, uma outra parte, em que essa parte ela está se referindo a equilíbrio líquido-vapor para uma mistura ideal. Então, o equilíbrio líquido-vapor ideal. Então, a gente vai já entender cada uma dessas partes, tá? A gente já entende o que é o equilíbrio líquido-vapor, só que a gente ainda não está entendendo muito bem o que eu estou chamando de ideal. Vocês já devem ter visto em PPQB que, quando você tem uma mistura entre dois componentes, vamos supor aqui componente A e componente B, então a primeira coisa que você consegue desenhar aqui é o gráfico de pressão e temperatura. E aí, nesse gráfico de pressão e temperatura, você vai ter aqui, vou colocar o componente A em azul e o componente B em vermelho, tá? Eu estou pegando só o trecho de evaporação de cada um desses componentes, tá? Então, aqui é o ponto crítico de cada um deles. Essa curva azul, como a gente já comentou, é o componente A. Essa curva vermelha é o componente B. E aí tem algumas questões aqui que a gente pode fazer quando a gente está comparando um com o outro. Então, por exemplo, quem é mais volátil entre A e B? Só para vocês lembrarem, volatilidade, né, para saber quem é mais volátil, você pega aqui uma mesma temperatura e aí você compara as pressões. Uma outra forma de você fazer isso é também você pegar uma mesma pressão e você comparar as temperaturas de saturação. Então, na comparação por numa mesma temperatura, né, uma comparação isotérmica, na temperatura T, na temperatura T, você vai perceber que a pressão de A de saturação é bem maior do que a pressão de B de saturação. E isso aqui é justamente a definição do mais volátil, né? Então, quando a gente está aqui com um tanque fechado de cada um desses componentes puros, a pressão que você registra no tanque com o componente A, ela vai ser maior do que a pressão que você está registrando com um tanque com o mesmo componente B. Outra forma de você ver isso é pela temperatura, então, pela pressão, fixando a mesma pressão, você vai ter que a temperatura do componente A vai ser muito menor do que a temperatura do componente B. Então, aqui você tem a temperatura de A, aqui a temperatura de B, para uma mesma pressão. É uma outra forma de você identificar que o A, para manter a mesma pressão do B, ele precisa de uma temperatura bem menor, ele precisa de bem menos energia, porque ele já tem uma tendência a ser mais volátil. Tudo bem? Ok, então, quando você faz misturas do componente A com o componente B, essas misturas elas vão se identificar em estágios intermediários aqui entre a curva de pressão de saturação de A e a curva de pressão de saturação de B. Então, você vai ter vários, como se fossem domos de saturação,
eu colocar em outra cor aqui. Então, você vai ter várias curvinhas aqui de saturação, mais ou menos dessa forma. Então, aqui você tem a composição 1 e aqui você tem a composição 2. Isso era para ser um 2. Composição 2. Cada uma dessas composições tem seu ponto crítico. E o conjunto de todas essas composições, se a gente for desenhando aí todas as possíveis composições entre A e B, isso aqui tudo vai cair dentro de uma região. E essa região aqui é chamada de locus de pontos críticos. Locus de pontos críticos, que é o latim para lugar, né? Então, é como se fosse um conjunto de todos esses pontos críticos. E aí você vai ver que aqui tem o desenho de um domo de saturação, que a gente pode desenhar ele um pouquinho mais limpo aqui. Você tem aqui pressão, e você tem temperatura, e aí aqui você tem um domo de saturação. E aí esse domo, aí você pode estar confundindo o domo de saturação do gráfico PT com o do gráfico PV. PV, ele tem um domo de saturação já para as propriedades, já para as misturas que você tem, desculpa, já para o componente puro. No diagrama PT, você apresenta um domo de saturação só quando você está falando de misturas. Ok? E aí aqui a gente tem duas coisas interessantes. A primeira é a máxima pressão em que você tem ainda equilíbrio de fases e qual é a máxima temperatura. Então, qual é o máximo, a altura máxima aqui que você ainda tem um domo de saturação? Qual é a largura máxima aqui que você ainda tem um domo de saturação? E aí isso a gente dá dois nomes bem chiques. O primeiro é Criconden-Barra e o segundo é Criconden-Terma. Então, para poder você lembrar bem, é só lembrar que o bar é a unidade de pressão e terma é o de temperatura. Então, Criconden-Barra é a pressão máxima que você consegue atingir e a Criconden-Terma é a temperatura máxima. Por que isso é interessante? Por que a Criconden-Terma, por exemplo, é algo interessante? Porque se você tiver um reservatório de petróleo que tem a temperatura de reservatório maior do que a temperatura Criconden-Terma, isso pode ser um indício de que você esteja num reservatório de gás. Então, se a gente desenhar aqui do nosso sistema, a temperatura do reservatório vai ser essa coisinha rosa aqui. Isso quer dizer que você está numa região em que você tem gás no sistema, não líquido. Se a sua temperatura for menor do que a temperatura crítica, isso quer dizer que você pode estar na região de líquido. E aí o que acontece? Dependendo do caminho de produção de cada um deles, você vai ter a consequência disso, né? Então, um deles você vai ter aqui um ponto de bolha, e no outro você vai ter aqui um ponto de orvalho. Então, isso vai se mostrar de maneira diferente. Então, quando a gente está falando de misturas, aumenta um pouquinho a complexidade. Então, para misturas, a temperatura ela não é mantida constante durante o processo de evaporação dessas misturas. E é isso que é interessante a gente pensar quando a gente está pensando nos gráficos de pressão-composição. Aqui eu estou falando para misturas, então eu estou falando aqui de gráficos de pressão-composição, por exemplo, para uma mistura binária. Então aqui ainda eu estou com componente A e componente B. E aí nesse componente A, componente B aqui, a gente
pode fazer a seguinte indicação, né? A gente pode pensar que a gente tem aqui um determinado valor da pressão de saturação, vamos só deixar aqui alinhado com o que a gente tem. A pressão de saturação, ó, para uma mesma temperatura, a gente tem a pressão de saturação de A bem maior do que a pressão de saturação de B. Então, se aqui eu estou pensando em termos de composição, eu vou pensar aqui que isso daqui é composição de A, ok? Então, aqui está indo de 0 até 1. Se eu estou indo de 0 até 1, eu posso pensar aqui, então, que quando eu tiver a composição de A igual a 0, então, quando Z de A for igual a 0, isso quer dizer que aqui eu só tenho o componente B. Quando Z de A for igual a 1, isso aqui quer dizer que eu só tenho o componente A, porque 100% da composição vai ser o componente A. Então, a pressão que é marcada aqui nesse gráfico, quando você tem Z de A igual a 0, é a pressão de saturação de B. PB de saturação. E quando você tem 1, é a pressão A. Tudo bem? Entendido isso? Isso é importante, tá? Porque aí vocês vão lembrar por que o gráfico ele tem essa direção. Aqui eu estou marcando a pressão de A, pressão de saturação de A, e aqui embaixo eu vou marcar a pressão de saturação de B. Vamos fechar esse gráfico aqui, que esse gráfico é melhor da gente entender quando a gente tem aqui esse gradeado fechado. Então, aqui. Esse aqui é o mesmo PB lá do outro lado, tá? Sucesso. Então, ok. O que acontece quando eu pegar uma pressão bem alta, acima aqui de qualquer... A gente está... Só informar para vocês que a gente está numa temperatura fixa. Essa temperatura está fixa. Então, se eu pegar uma pressão bem elevada aqui, eu vou garantir que eu estou numa região de líquido, tá? Então, vou começar aqui essa brincadeira que a gente vai fazer, mantendo essa mistura que a gente tem A e B. Vamos, por exemplo, pensar numa mistura que a gente tem aqui 50%. Então, esse ZA aqui vai ser 0,5. Aqui a gente inicialmente tem um líquido. Então, vou pintar de preto, porque eu não sei se ele é mais colorido para o A ou para o B, porque ele é igual para os dois. Então, esse líquido a gente está numa pressão bem elevada. Se a gente for reduzindo essa pressão do líquido, nessa mesma composição e temperatura, isso quer dizer que a gente vai chegar num ponto que a gente vai observar uma bolhazinha formada nesse líquido. Para isso a gente chama ponto de bolha. E aí, se eu atingir o ponto de bolha, eu vou marcar aqui o ponto de bolha nesse gráfico. Vamos supor que foi aqui. Ok, então essa bolha tem uma determinada composição, só que se essa bolha for muito pequena, essa composição que está aqui do líquido restante, ela praticamente não vai mudar, né? A bolha é muito pequena, então o que muda de composição ali é indistinto. Mas se a gente for parar para pensar na composição dessa bolha, se a gente sabe que A é o mais volátil, o primeiro componente a tentar ocupar essa bolha aqui aberta nesse sistema vai ser o componente A, porque ele é mais volátil. Então a tendência dele é sair mais fácil da região de líquido. Ok, então nesse ponto aqui, a gente tem uma ideia de que, não, a composição dessa bolha pode ser um pouco mais elevada, mas a gente não vai pensar ainda nela, vamos pensar um pouco mais na frente. Eu vou continuar reduzindo a pressão. Então, vou reduzindo a pressão, eu chego aqui numa região em que eu tenho duas fases bem distintas. Eu tenho uma fase vapor e eu tenho uma fase líquida, ambas estão em equilíbrio. E eu tenho consciência aqui que, então, agora eu tenho duas composições bem diferentes. Eu tenho aqui YA, que é a composição do vapor, e eu tenho aqui XA, que é a composição do vapor. Quando eu estou falando de misturas binárias, eu sei que YA
composição de A mais a composição de B do vapor vai ter que ser igual a 1. E eu vou lembrar também que XA mais XB também vai ter que ser igual a 1. Tranquilo? Bom, esse ponto aqui de uma pressão mais intermediária, aqui a gente já consegue fazer a separação entre dois pontos. A gente já tem aqui a composição de uma fase, e aqui a gente vai ter a composição da outra fase. Elas estão nessa mesma pressão aqui. Eu vou chamar essa pressão aqui de P1, pressão mais elevada, P2, que é a pressão do ponto de bolha, e isso aqui é P3. Ok, então, deixa eu só indicar aqui para vocês que nesse gráfico, isso daqui é P3. Se eu analisar aqui a composição YA e a XA, então eu já tenho a noção que se A é mais volátil, ele vai preferir a fase vapor do que a fase líquida. Então a fase vapor vai ter uma determinada composição, enquanto que a fase líquida vai ter outra composição diferente da que a gente estava escrevendo ali para o componente. Tudo bem? Se a gente continuar fazendo isso para cada um dos pontos e reduzindo cada vez mais a pressão, a gente vai chegar num ponto em que a gente tem a última gotinha de líquido e ela está evaporando. Então, aqui eu tenho a última gotículazinha de líquido, e se eu reduzir um pouquinho a pressão, essa gotinha de líquido ela some. Isso aqui a gente chama de pressão de orvalho. É quando o último líquidozinho some. E aqui, eu vou colocar aqui nessa pressão. Então, se a gente faz isso para várias composições diferentes, a gente vai conseguir essas seguintes curvas aqui, aproximadamente, tá? Só localizar isso aqui da maneira correta. A gente consegue esse gráfico aqui, em que a gente tem uma curva aqui em cima, que a gente chama de curva dos pontos de bolha, e a gente tem aqui embaixo a curva que é chamada de curva dos pontos de orvalho. Dentro dessa redezinha aqui que foi formada, aqui dentro é o que você chama da região de equilíbrio líquido-vapor para esse sistema. Então, aqui dentro, qualquer pressão e composição que você tiver que cair aqui dentro dessa região, que eu estou tentando pintar em azul, isso vai ter uma fase líquida e uma fase vapor em equilíbrio. Ok, aqui já começa a ficar um pouco mais interessante para a gente pensar em termos de, ok, aqui então eu consigo começar a projetar sistemas de destilação, isso para uma questão já mais de processamento de petróleo. Nas questões que a gente tem envolvendo reservatórios de petróleo, que é o interesse de vocês, esse gráfico aqui é o gráfico mais interessante. Porque aqui você consegue ter um planejamento de produção adequado para as suas necessidades. Então, se você está percebendo que você tem uma região, um tipo de amostra em fundo do poço, que ela tem características de gás, o esquema de processamento é em diferença para quando você tem uma expectativa de produção de óleo. Então, isso daqui é alvo para que a gente possa estudar juntos na disciplina de comportamento de fases de petróleo. Então, tem questões específicas para petróleo que são muito baseadas em o que a gente faz aqui em termodinâmica. Então, muito do que a gente parte do pressuposto lá em comportamento de fases é justamente o que a gente está definindo aqui em termodinâmica, principalmente em relação a esses gráficos. Então, aqui a gente tem o gráfico pressão-composição, e a gente tem um outro gráfico interessante também para poder desenhar aqui, que seria o gráfico de gráficos, na verdade, né? Então, a gente tem temperatura composição, TXY, e a gente tem também o gráfico Y por X. Então, no gráfico TXY, a gente sabe que a relação de pressão e temperatura é meio que inversa, então a gente teria o gráfico mais ou menos nesse formato aqui,
para esse sistema que a gente escreveu. Então, a gente tem aqui a temperatura de saturação do componente B, aqui a gente tem a temperatura de saturação do componente A, aqui inverte, né? Aqui a gente tem vapor, aqui a gente tem o equilíbrio líquido-vapor, e aqui a gente tem líquido. Esses gráficos aqui são normalmente gráficos que são mantidos a pressão constante. E aí, se você observar, ele tem um comportamento inverso, né? Se o outro, a redinha estava caindo, nesse aqui a rede está subindo, por exemplo. Só para a gente ter uma noção do que eu estou falando aqui. Então, ok. Então, além desse gráfico aqui, que também é construído basicamente da mesma forma que a gente faz esse gráfico aqui, a gente pode pensar em termos de composição x e y. Então, aqui eu vou traçar uma reta, que é útil para a gente conseguir visualizar melhor esse gráfico, que é a composição de y igual a x. E o gráfico XY, propriamente dito, é esse gráfico assim, mais ou menos nesse formato. Então, aqui a relação da composição da fase vapor com a composição da fase líquida, a relação dessas composições, quando você está num sistema em que você está correlacionando, né, X com Y. Então, você mantém fixa aí a pressão ou a temperatura, e essa variação da composição da fase vapor em função da composição da fase líquida tem que estar a mesma, basicamente. Então, isso daqui é quando a gente está falando, então, de um comportamento de solução ideal, e esse comportamento de solução ideal, esses gráficos que vocês estão vendo, eles servem de maneira geral para qualquer substância, em determinadas condições. Então, algumas das condições de idealidade desse sistema é que, então aqui eu vou escrever as condições de idealidade. Então, para que você possa ter condições de idealidade, a primeira é que você possa ter a pressão baixa. Assim, a fase vapor vai se comportar como gás ideal. E você precisa ter uma fase líquida similar, ou uma fase líquida ideal. O que é uma fase líquida ideal? É uma fase líquida ideal, que a gente vai definir na próxima aula, mas essa fase líquida ideal é encontrada quando você tem componentes parecidos. Por exemplo, se você tiver hexano e heptano, uma mistura desses dois componentes provavelmente vai te fornecer uma fase líquida ideal. São tamanhos similares, além de tamanhos similares, eles têm baixas forças de interação, não tem nenhuma força de hidrogênio, nenhuma daquelas que a gente já discutiu que aumentam um comportamento não ideal. E aí, como definição básica, efetivamente, uma fase líquida ideal é uma fase líquida que se mistura como gás ideal. Só que diabo é isso, que se mistura como gás ideal? Quando você tem uma mistura de dois gases quaisquer, a distância intermolecular é tão grande, as forças são tão baixas, que se você pegar 10 metros cúbicos de um determinado gás e juntar com 10 metros cúbicos de um outro gás, se você manter a pressão e a temperatura deles dois, você vai resultar aqui como sendo 20 metros cúbicos de mistura final. Quando você pega dois líquidos que são miscíveis e são um comportamento que você tem um comportamento ideal, você também vai observar a mesma coisa. Você tem aqui 10 metros cúbicos de hexano, você vai juntar com 10 metros cúbicos de heptano, e o resultado vai ser 20 metros cúbicos dessa mistura hexano e heptano. Quando a fase líquida não é ideal, o que acontece? Por exemplo, se você tiver uma mistura, por exemplo, água
e etanol. Então, não é esperado que quando você junte 10 metros cúbicos de água com 10 metros cúbicos de etanol, surpreendentemente, a mistura final desses dois aqui vai ser menor do que 20 metros cúbicos. Por quê? Porque a água ela tem forças de interação mais fortes do que a do etanol. Então, quando o etanol se juntar com a água, ele vai começar a entender o que é força de interação de verdade. Então, o volume do etanol na mistura vai ser diferente do volume do etanol quando ele está no estado puro. Então, o que a gente precisa agora, nesse momento da disciplina, para a gente continuar esse comportamento aqui, o entendimento do equilíbrio de fases, é tentar entender o que é uma fase líquida ideal e o que é uma fase líquida não ideal. Vocês já tiveram essa base aqui desse cálculo de equilíbrio líquido-vapor e vocês já conhecem aqui o que é a lei de Raoult. Então, a lei de Raoult é algo do tipo Y e P, que é igual a XI PI de saturação. Só que você sabe que isso daqui só é dessa forma, só é XI PI de saturação aqui desse jeito, porque esse lado aqui da equação, que quer dizer que se relaciona com um líquido, ele está falando de um líquido, de uma solução líquida ideal. Enquanto que esse lado aqui, que se refere ao vapor, ele está falando, então, de um vapor ideal. A gente já aprendeu a como calcular um vapor não ideal. A gente já tem uma base disso com equações de estado. Só que isso enrola a gente quando a gente começa a falar de solução líquida ideal, porque para isso a gente não tem nenhuma base. A solução líquida ideal não é diferente de um vapor ideal, que a gente já conhece qual é a lei dos gases ideais, etc. O que a gente precisa fazer agora seria a gente tentar verificar um método para a gente entender essa solução ideal. E aí a gente vai estudar propriedades parciais molares a partir da próxima aula. Então, essa aula aqui é uma aula de introdução ao assunto que ele fica por muitos momentos muito abstrato. E aí eu preciso que vocês tenham em mente qual é a intenção desse assunto. A intenção desse assunto é a gente conseguir entender o que é uma fase líquida ideal e o que é uma fase líquida não ideal. Diga lá, Gustavo, quer falar alguma coisa? Não, liguei aqui sem querer, professor. Não, tranquilo, tranquilo. Tudo bem, gente? Então, é basicamente isso aqui por hoje, é para a gente conseguir introduzir o assunto e a gente tentar entender. Esses assuntos aqui do equilíbrio líquido-vapor da parte ideal é o capítulo 8.3 do livro de vocês, que eu puxei agora aqui para antes do 6. E o que eu preciso é que antes da próxima aula vocês leiam o 6.3 do livro de vocês. É muito interessante que vocês façam essa leitura para não ficar uma aula só de definições. Então, o ponto 6.3 do livro de vocês. Propriedades parciais molares, ou termodinâmica de misturas. Tudo bem? Então, isso aqui foi para a aula de introdução de termodinâmica de misturas, e a gente vai se falando na quarta-feira. Beleza? Vou tentar aí juntar aí as notas de vocês e mandar algum exercício sobre tanto esses gráficos que a gente viu hoje, quanto a questão da equação de Clausius-Clapeyron, e aí a gente vai se conversando, vai se entendendo aí. Tá bom? Valeu, gente. Bom final de semana para vocês. Obrigada, professor. Bom final de semana. Valeu, tchau, tchau.